Olá amigos, olá amigas do canal O Português do Aurélio. Estou de volta com novos conteúdos de língua portuguesa e também cumprindo aquele objetivo do canal, porque nós temos aqui dois quadros importantes. Um deles é o Cordel a Serviço da Linguagem, com o qual tenho trabalhado vários conteúdos. E hoje nós vamos trabalhar, utilizando a literatura de cordel, vamos trabalhar os gêneros textuais. Vamos aprender o que são os gêneros textuais, utilizando a rima, utilizando o verso, a métrica, o mote, as estrofes, enfim, tudo que é importante, tudo que se refere à literatura de cordel. Portanto, o nosso poema de hoje, gêneros textuais. E eu começo assim, eu escrevi e preparei assim. Para início de conversa, comunicação verbal só se dá por algum gênero ou por um texto formal, de uma língua cognitiva, histórica, interativa, de natureza social. Se a língua é realidade, ingênua não deve ser, e nem só subjetiva, idealista por quê? Pois o gênero vai a fundo, é um texto sobre o mundo, é o agir, o fazer. É exatamente isso do que trata a nossa querida e amada língua. E assim posso perguntar o que é gênero textual, que pode ser entendido em texto escrito e oral, romance, artigo ou conto, a palestra bate o ponto, aula é gênero textual. Tudo isso que acabei de falar são gêneros textuais. Romance, artigo, conto, crônica, palestra, aula, a própria aula é um gênero textual. No debate especial, o texto oral é vantagem. Ao lado do que define, a dúvidas não deixa margem, pois cada escrito é um texto com as marcas do contexto e as funções da linguagem. A fábula e narrativa, de aventura ou ficção, ou a crônica literária, que se funde com a razão, novela que é fantástica, com a narração pleonástica, gênero textual ou não. Se o caso é relatar, vem a autobiografia, o diário, a anedota, reportagem noticia, relato histórico traçado, currículo de todo lado, gênero textual é guia. Aqui nós estamos citando, nessas duas estrofes, vários gêneros textuais. A fábula, a narrativa, a crônica literária, a novela, a autobiografia, o diário, a anedota, a reportagem, o relato histórico, todos são gêneros textuais que nós estamos mostrando aqui nessas estrofes. Na onda de argumentar, há o texto de opinião, editorial, resenha, carta de reclamação, debate regrado, crítica, deliberação jurídica, gênero textual ou não. Aqui nós temos vários gêneros. O texto de opinião, editorial, resenha, carta de reclamação, debate regrado, crítica, tudo isso são gêneros textuais. Olhe o gênero exibido de exposição oral, seminário, conferência, relato de experiência científica é o tal. Sendo mais objetivo, há resumo explicativo, que é gênero textual. Para descrever ações, consulto o manual. Manual também é gênero textual. Para descrever ações, consulto o manual, com instruções de montagem, numa sequência formal, texto prescreve a receita, regra do jogo é aceita no comando textual. Como se vê o manual, quando você compra hoje um objeto qualquer, vem o manual de instruções. É também um gênero textual. Propaganda, vamos agora. Propaganda, mais um gênero, sabiamente textual, com linguagem expositiva, que existe na forma oral, mas quando está bem escrito, dá emoção, faniquito, mostra o seu potencial.
Outro gênero é a receita, que é texto instrucional, ingrediente no tempero da comida especial, cujo modo de preparo nessa vida sempre encaro como um desejo normal. Aqui temos outro gênero, que é exatamente a receita. A receita, você coloca lá os ingredientes, o modo de fazer e tudo mais. A resenha é o gênero da objetividade, científico no ponto certo, acadêmico de verdade, que emite opinião sem perder a vocação nem imparcialidade. Temos aí, portanto, a resenha que reúne tudo isso: objetividade, a parte científica, a parte acadêmica, a imparcialidade e a opinião. Tudo isso faz parte, portanto, desse gênero textual chamado resenha. A carta também é gênero que tem um destinatário, tem remetente específico e um dissertar precário, narrativa mais simplista, na descrição intimista, e o gênero sai do armário. Mas temos aí a carta, que é, portanto, mais um gênero textual. Outro gênero fulgurante é o editorial. Editorial também é gênero. Outro gênero fulgurante é o editorial, que é a opinião frequente nas páginas de um jornal ou nas transmissões de rádio, no estúdio ou no estádio, é um gênero textual. Temos aí o editorial, que pode estar em qualquer suporte, em qualquer lugar. Reportagem também é um bom gênero textual, narrativo e descritivo, rádio, TV e jornal, notícia para informar, em qualquer tempo e lugar, com personagem real. A crônica. A crônica também é gênero textual. A crônica veio de longe, da época do folhetim, texto narrativo curto que me alegra sem fim, fatos do cotidiano, nessa história não me engano, pois esse gênero é assim. Aí é o caso exatamente da crônica. Conto. Vamos ao conto. Conto também é gênero. Conto é texto narrativo, relato feito à memória, remonta aos tempos passados de batalhas e de glória, sob as noites de luar, é gênero para contar os conflitos de uma história. Aí temos o conto, que também é uma narrativa curta e tudo mais, mas é também um gênero textual. O romance é diferente, romance também é gênero. O romance é diferente, é narrativa comprida, apresenta mais de um núcleo, mais personagem envolvida, é gênero de muita trama, para cavalheiro ou dama, ficção imita a vida. Aí o romance tem uma mistura de realidade com ficção. Normalmente o autor utiliza essas duas vertentes, a ficção, a realidade, para contar uma história, para criar, exatamente para criar uma bela história. Portanto, o romance é gênero textual. O poema quer dizer fazer, criar e compor, é um gênero textual. Poema é um gênero. O poema quer dizer fazer, criar e compor, é um gênero textual que pode falar de amor ou do salto de uma rã, exaltar a mente sã ou amenizar a dor. O gênero textual pode falar de qualquer coisa, né? Pode abordar qualquer questão. O poema é a estrutura. A poesia é quem assina. Tem verso, métrica e estrofe, pode ou não ter boa rima, ou engendrar um soneto, transformar-se em um livreto que agrada e nos ensina. Meu aprendiz, não confunda o que é gênero textual com o gênero literário, que assim não é legal. Ele serve a qualquer texto que esteja no contexto, seja formal ou informal. Para o gênero textual, importa é comunicar. O texto oral ou escrito pode se estruturar como tipo narrativo, quem sabe argumentativo, injuntivo, para ensinar. Aí o gênero textual pode envolver tudo isso. O texto narrativo, o argumentativo,
o injuntivo, o instrutivo, enfim, todos os textos, todas as tipologias textuais. Sei que há muito a falar sobre o gênero textual, pois o cordel é um deles, leve, solto e informal, que segue métrica e rima, é um texto que desatina com o selo do trivial. O cordel, isso que estou fazendo aqui, declamando a literatura de cordel, é também um gênero textual. Portanto, ensinei o gênero textual nesse cordel, mostrando que a gramática não é assim tão cruel. É um manual valioso que tem um sentido honroso, meu português, o meu céu. Portanto, este é o nosso poema sobre os gêneros textuais. Tivemos aí várias estrofes, porque os gêneros envolvem muitas situações, muitos contextos. Então tivemos que esticar um pouco, o poema ficou um pouco mais longo, mas exatamente para mostrar os diversos gêneros textuais. Eu espero que você tenha compreendido a mensagem. Curtam, compartilhem e comentem este vídeo do nosso canal, o Português do Aurélio, e do quadro O Cordel a Serviço da Linguagem, um quadro criado especialmente para você, para falar de língua portuguesa de uma maneira diferente, de uma maneira lúdica, de uma maneira mais leve, mais solta, para que todos entendam os vários conteúdos da língua portuguesa. Agradeço a atenção de todos, continue acessando o canal, inscreva-se no canal O Português do Aurélio, ative o sininho e também faça comentários. Se tiver comentários pertinentes, nós estamos aqui aguardando. Também sugestões são muito bem-vindas. Agradeço a atenção de todos, um grande abraço e fiquem com Deus.